Agradecidos a Deus por esta honra, pelo convite de poder participar desse fechamento. Thankful to the Lord for this honor and this invite to be participating in this last day. Sempre é uma responsabilidade grande poder ministrar a palavra à Igreja de Jesus. It's always a great responsibility to preach the word and minister the word to the Church of Quando nós Jesus. estamos em um lugar onde durante 7 dias vocês já estão aqui imergidos naquilo que Deus está fazendo, When we're here in this place where you guys have already been immersed in this presence for 7 days and what se Jesus torna is uma doing, responsabilidade ainda maior. it becomes even greater responsibility. Obrigado, Pastor Luiz, pelo privilégio, pelo Thank you, convite. Pastor Luis, for the privilege, for the Todos os invite. pastores, líderes desta igreja, All the Deus abençoe pastors and vocês. leaders of this church, we thank you. Marcílio me acompanhou essas poucas horas no trânsito. Obrigado, Deus abençoe. Marcelo, who has accompanied me through these short hours and driving, we thank you. Vitória, thanks so much for your translation. Vitória, muito obrigado por sua tradução. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Let's read the word of the Lord. Como você desejar, se o costume da igreja for você se colocar em pé, fique à vontade. If it's Caso contrário, customary for the church to rise, queria convidar feel você a abrir free. a sua Bíblia. I want to invite you to open your Bibles. Provérbios capítulo de número 3, Proverbs chapter 3, versículo de número 9, é um texto muito conhecido e propício a esse tema de primícias. verse number 9. It's a text well known and dutifully invited to this first fruits time. Quero dizer para vocês que nós estamos debaixo do mesmo alinhamento para esse ano de 2020. I want to say that we're under the same alignment for this year of 2020. O Senhor tem falado conosco sobre o ano da visão perfeita. The Lord has spoken to us about the year of the perfect vision. Nós entendemos que não somente pelo fato de 2020 ser a acuidade de uma visão perfeita, We understand that 2020 is not only this year of a perfect vision, mas muito mais do que uma escala construída por homens para medir a visão perfeita de alguém, but much more than a scale measured by men built by men to measure the mas perfect são vision of someone. ciclos que a Terra passa e que nós entendemos que são ciclos importantes para que a igreja venha acompanhar. There's cycles that the earth goes through that we understand it's important for the church to follow. Se você entender que nós entramos em uma nova década If you understand that we're entering a new decade, e que essa próxima década, and this next decade, certamente muitos acontecimentos em escala nacional e mundial vão suceder. certainly many happenings on a national and a worldly scale will happen. E quando se fala de uma nova década, And when you speak about a new decade, parece que a gente está falando de alguma coisa que vai demorar muito tempo para acontecer. it's like we're talking about something that's going to take forever to happen. Mas lembra quando você fez um propósito de vir para a América e ficar 3 meses? But remember when you had a purpose to come to America for 3 months, Já fazem mais de 10 anos que você está aqui? and it's been more than 10 years that you've been here? Parece que foi ontem que você chegou aqui, It seems like just yesterday that you arrived. para você ver o quão rápido as coisas estão acontecendo. For you to see just how fast things are happening. Eu entendo que a igreja ela precisa se programar e se preparar I understand that the church needs to plan and prepare para itself os próximos 10 anos. for the next 10 years. Nós temos recebido uma palavra de Deus ao longo desse ano de 2019, que foi um ano transicional, We received a word of the Lord along the year 2019 that was a transitional year, que os próximos 10 anos that the next 10 years, Deus vai fazer coisas espantosas na terra. the Lord is going to do crazy things on earth. E é necessário que eu e você estejamos alinhados com isso. And it's necessary that you and I be aligned with this. Amém, queridos? Amen. E se eu pudesse dar um conselho a você acerca de 2020, And I can give you some advice on behalf of 2020. nós entendemos uma coisa, vamos estar ministrando e falando um pouco sobre isso. We understand something, and I'll be ministering and talking about this Como today. você Just as you, viver 2020 when you live 2020, vai determinar os próximos 9 anos. the way that you live 2020 will determine the next 9 years of your life. Próxima década The next decade está sendo determinada is being determined por esse ano de 2020. by this year of 2020. Se existe alguma necessidade de você tirar um ano sabático na sua vida, If there exists a necessity for you to take a sabbatical year in your life, tire em 2021. take it in 2021. 2020
2020 é um ano em que nós precisamos estar alinhados com os céus. is the year that we need to be aligned with the Tudo heavens. aquilo que Deus está fazendo. Everything that God is doing. Porque se você não fizer isso, Because if you don't do this, você pode perder you can lose uma oportunidade an opportunity que ela só visita a terra that it only visits earth de tempos em tempos. from time to time. Creia nessa palavra. Believe in this word. Diz assim, Provérbios capítulo de número 3, verso 9. This is what Proverbs 3:9 says. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honor the Lord with your wealth and the first fruits of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will burst with wine. Sabe, a parte B desse versículo, antes de você se assentar, And before you're seated, the part B of this verse, fala sobre a abundância nos teus celeiros it talks about plentifulness in the e o barns transbordar nos teus lagares. and the bursting of the vats with wine. Celeiros abundantes Barns with plentifulness e lagares transbordantes. and vats that are bursting. Celeiros abundantes Barns that will be filled with plenty e lagares transbordantes. and vats that will be Tome seu assento, bursting. por favor. So now you may be seated. Queria acrescentar mais o número 7. I wanted to add verse number Eu não 7. sei quantos números 7 que o pastor Luiz mencionou aqui mais cedo. I don't know how many number 7s that Pastor Louise mentioned Mas earlier. quando você lê Deuteronômio capítulo 12, But when you read Deuteronomy chapter 12, Deus está dando a ordem do culto para o povo. the Lord is giving the order of the service to the people. O Senhor está dizendo como deveriam eles conduzir o serviço, o culto ao Senhor. The Lord is saying how they should organize the services E to um the Lord. princípio muito interessante que Deus ensina ao povo And a principle really important that the Lord teaches to é the que eles people deveriam buscar o lugar que Deus havia escolhido. is that they should seek a place where the Lord had already chosen them. Deus não diz para que eles escolhessem um lugar. The Lord didn't ask them to choose a place. Deus diz que eles deveriam buscar o lugar que Deus havia escolhido. The Lord says choose a place that He had already chosen for E ele them. diz assim, vocês buscarão o lugar que o Senhor escolheu. And He says you will seek a place that the Lord has already Para aquele chosen. lugar For that place, vocês levarão. you will take. E aí o Senhor fala sobre 7 tipos de oferta. And then the Lord talks about 7 types of Ele offerings. fala assim, no versículo de número 5, ele diz assim, versículo de número 6, ele diz assim, vocês farão chegar os vossos holocaustos. In verse number 6, He says, and there you shall bring your burnt offerings. I'm And sorry, I your... didn't give you the text before. It's okay, I got it. Deuteronômio capítulo 12, versículo 6. Deuteronomy 12, chapter 12, verse 6. Farão chegar os vossos holocaustos. And there you shall bring your burnt offerings. Primeira oferta, holocaustos. The first is the offering. Os vossos sacrifícios, And then your os sacrifices, vossos dízimos, your tithes, a oferta das vossas mãos, the contributions that you will present, os vossos votos, your vow offerings, que para Deus é uma forma de oferta, that to the Lord is a as form of ofertas offering, voluntárias, your free will e a offerings, última diz assim, e And as the first primícias one, de the last todos one. os vossos bens. and the last one says, and the firstborn of your herd and of your flock. Quando você entende acerca, ou pelo menos entende um pouco acerca de primícias, When you start to understand a little bit about first fruits, muito mais do que a mensagem, much more than just a o message, Senhor ele ensina um princípio. the Lord teaches a principle. Existe um princípio enraizado em primícias There's a principle and rooted in first fruits que todos nós precisamos desfrutar dele. that all of us need to disfruit from it. Entenda que quando Deus fala sobre 7 tipos de oferta, Understand when the Lord talks about 7 types of é como offerings. se você entendesse que cada uma dessas ofertas, simbolizando também uma semente, It's as if you're understanding that each one of these offerings represents a seed. você não tem como colher fruto de uma semente que você não semear ela. You can't reap the fruit of what you Então você seed if poderia you don't sow nomear it. 7 tipos de sementes So if you can name 7 types of seeds, e entender que cada uma destas sementes produzem um fruto específico. and understand that each one of these seeds produces a specific E o fruit. que acontece conosco é que às vezes nós nos detemos a somente um tipo de semente, And what happens to us is sometimes we deter to just one type of seed ou 2 tipos de sementes. or 2 types of seeds. Nós ministramos quase todos os cultos acerca de dízimos e ofertas. We minister each service about tithes and offerings, Essas ofertas sendo ofertas voluntárias. and these are volunteer offerings. E aí a gente colhe 2 tipos
de sementes, ou 2 tipos de fruto. And then we reap 2 types of fruit, 2 Porque types nós of seeds. semeamos apenas 2 tipos de Because we sementes. sowed 2 types of Mas seeds. quando você entende o propósito de cada uma dessas ofertas, But when you understand the purpose for each one of these ou offerings, cada uma dessas sementes que Deus está ensinando ao povo, or each one of these seeds that the Lord is teaching Deus to the está people, olhando de maneira perfeita tudo aquilo que eles precisam. the Lord is looking at everything that He needs in É a como se Deus perfect falasse manner. assim: vocês possuem 7 áreas das vossas vidas. It's as if He's saying you have 7 areas of your E life, para que vocês sejam plenos em todas as and áreas, for you to be plentiful in all areas, vocês precisam praticar os 7 tipos de oferta. you need to practice the 7 types of Vocês offerings. precisam semear as 7 sementes. You need to sow the 7 É como se seeds. Deus estivesse falando assim: olha, cada uma das sementes, It's as if the Lord is saying each one of these seeds, considerando que cada uma seria um fruto colhido desta árvore, considering that each one would be a fruit collected from the tree, tem uma individualidade, uma vitamina, alguma coisa que o seu corpo precisa para ser pleno. has an individuality or vitamin that your body needs to be plentiful. E aí Deus fala assim: então eu vou te dar 7 chaves So the Lord says, I'm going to give you 7 keys. e você vai usar cada uma dessas chaves. And you're going to use each one of these keys. E a porta que cada uma dessas chaves vai abrir And the door that each one of these keys é a porta opens que você precisa para ter uma vida plena. is the door that you need to have a plentiful life. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. How many of you are E uma understanding? Say dessas amen. chaves, que é a 7ª chave, And one of these seeds, the 7th que é a seed, 7ª semente, the 7th key, which is the 7th seed, é exatamente primícias. is exactly the first fruits. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco, acrescentar um pouco, porque vocês já ouviram todos esses dias acerca de primícia. Eu não sei se sobrou alguma coisa para me falar aqui. That's what we want to speak and add on of everything that you've listened, if there's anything else for me to Mas say. se você já ouviu tudo que eu vou falar aqui hoje, But if you've heard everything that I'm going to say, pelo menos finge que você não ouviu ainda e dá um glória a at least Deus. pretend and give glory to God. Sabe Salomão, quando ele escreve Provérbios capítulo de número 3, Solomon, when he writes Proverbs chapter 3, ele está, como eu disse, traçando um caminho para que o povo de Israel pudesse entender o princípio de primiciar. when he's tracing a path for the people of Israel to understand first fruits, E ele fala e associa a palavra primícias à palavra honra. he speaks and he associates the words first fruits Quero with falar sobre honor. 2 fundamentos de And I want primícias to aqui talk esta about noite. 2 foundations of first fruits with you. Sendo ele o primeiro fundamento de primícias, sendo exatamente essa palavra honra. The first foundation being the word honor. Salomão diz que nós temos que honrar o Senhor Solomon says that we have to honor the com Lord os nossos bens, algumas traduções diz com a nossa fazenda, with our goods, and some translations even say e ele our diz e com as farms, primícias de toda a sua renda, with the first fruits of all your produce, para que os seus celeiros sejam fartos so that your barns will be filled with e plenty, para que os seus lagares venham a transbordar. and your vats will be bursting with wine. Quando você entende o que Salomão quer dizer e associar a palavra primícias à honra, When you understand what Solomon's trying to say and associate nós first estudarmos fruits with pouquinho honor, sobre a if raiz you da study palavra a little honra, bit of the root word honor, a palavra honra, na verdade, dentro do reino de Deus, dentro da visão do reino de Deus, the word honor in the kingdom and vision of God, ela é muito mais do que simplesmente uma palavra, ela é uma cultura deste reino. it's so much more than a word, it's the culture of this kingdom. Existe uma cultura que é formada dentro da honra. There exists a culture formed in O honor. reino de Deus The kingdom of é God um reino que ensina e que vive a cultura de honra. is a kingdom that teaches and lives the culture of honor. A palavra honra, ela também tem uma origem de pagamento. The word honor also has an origin of payment. Dali vem o termo honorário, There comes the word honorary, que é, na verdade, um pagamento feito por um serviço. which is also a payment made for a service. Alguém que praticou um serviço a você, Somebody who practiced the service essa for pessoa you, vai ser pago por isso. that person is going to be paid for that. E esse pagamento And this payment também é chamado de honorário. is also called honorary. Seria mais ou menos a mesma coisa de um salário. It's almost the same thing as a É a salary. dignidade que um trabalhador tem por exercer o seu trabalho. It's what the servant receives for exercising the Quando job. você percebe a palavra honra, na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, a palavra honra está associada à oferta.
A lot of the times the word honor in the Bible is associated with Então, quando se offerings. fala de honrar alguém, So when you talk about honoring essa someone, honra não é só honra através de palavras, that's not just honoring through words. mas essa honra também é uma forma de uma atitude de pagamento, de retribuição por aquilo que a pessoa representa para você. It's a form of payment and retribution for what the person represents to you. Então a primícia, So the first fruit, ela está conectada à cultura de honra. it's connected to the culture of honor. Porque o que Deus deseja estabelecer dentro do seu reino e para os seus filhos Because what the Lord wants to establish in His kingdom for His é children que nós não venhamos apenas a aprender acerca de um princípio, is that we just don't learn about a first fruit, mas praticar esse princípio de maneira natural. but we practice naturally this Nós first fruit. entendemos que um princípio praticado se torna parte da nossa cultura We understand that a practiced first fruit turns into a part of our quando culture isso acontece de maneira natural, when this starts happening naturally, quando isso acontece de maneira voluntária. when this starts happening voluntarily. Você tem um desejo natural de comer churrasco, de You comer arroz e feijão. A natural desire to eat barbecue, to eat rice Você and tem um beans. desejo natural de falar o inglês ou o português You have a natural desire to speak English or Portuguese por causa da sua cultura. because of your culture. Quando você se programa para fazer, When you program yourself to do quando você this, se esforça para when you fazer, make an effort to do então this, significa que aquilo ainda não é parte da sua cultura. it means that this is not already a part of your Se você culture. vive uma cultura de honra, If you live a culture of honor, então honrar é uma prática comum para then você. honoring is a common practice Se for você you. vive uma cultura de gratidão, If you live a culture of então gratitude, ser grato é uma atitude comum then sua. being grateful is a common act of Se yours. você vive uma cultura de adoração, If you live a culture of worship, então adorar não é um momento do culto que você separa para levantar as mãos e cantar. then worshiping is not just a part of the service you separate Adorar to para lift você your passa a hands and ser worship. algo natural Worshiping de starts todos os becoming momentos da sua something vida. natural in all moments of your life. Porque a cultura, ela é estabelecida nas nossas vidas Because the culture is established in our lives quando isso se torna uma coisa natural, when this becomes something natural, comum de fazer. common to do. Não é mais uma obrigação, It's no longer an não é um obligation. peso, It's not a weight. não é a prática de alguma coisa porque alguém me ensinou e agora eu tenho que fazer. It's not practicing something because somebody taught me and Mas I isso já have to está do it tão now. enraizado em But você, it's enrooted in us. partindo do princípio que cultura Starting from the first fruits of honor, tem tudo a ver com cultivar. it has everything to do with Na cultivating. verdade, quando Deus ele planta um jardim no Éden, Actually, when the Lord plants in the Garden of a Eden, palavra original é que Deus está estabelecendo e iniciando uma cultura. the original word is that the Lord is establishing and growing a culture. Porque a palavra cultura tem a ver com a agricultura, que é a ação de plantio. Because the word culture has to do with agriculture, cultivar. which means to cultivate. Então and to você plant. recebe uma semente, So if you receive a e seed, isso é um ensinamento, and this is a teaching, isso é um princípio. this is a first Você fruit. cultiva, você pratica You isso, cultivate it, you practice it, e isso se torna uma cultura. and it becomes a culture. Então, quando nós olhamos para o princípio de primícias, So when we look to the first fruits, o que Deus quer estabelecer com a igreja what does God want to establish with the church? não é apenas dar um ensinamento a mais, It's not just an additional teaching. não é apenas entregar mais uma chave, It's not just giving an extra key. não é apenas liberar mais uma It's bênção. not just giving another O que blessing. Deus deseja What the Lord é que desires isso venha se tornar para mim e para is você that this becomes for you and uma I cultura, a culture. algo que vem acontecer naturalmente. Something that happens naturally. Quando você entende a colocação de Salomão, When you understand the position of Solomon, ele ensina o princípio de primiciar, he teaches the principles of first fruits. para que aquilo que Deus confiou nas suas mãos For that which the Lord has confided in his hands possa continuar produzindo. can continue to produce. Entende? Understand? Ele diz que nós devemos honrar ao Senhor He says that we need to honor the Lord com os nossos bens with our goods ou com a nossa fazenda. or with our farms. E ele acrescenta dizendo, e com as primícias And then he adds, and with your first de fruits toda a sua renda. of all your produce. Então veja bem que as primícias So see, well, the first fruits não estão nos bens, are not in the goods, mas as but the primícias first fruits estão na renda. are in your produce. Porque a sua renda Because all that you é produce aquilo que tem continuidade na sua vida. is what has continuality in your A life. renda aponta para alguma coisa que dá continuidade. The things that you produce points to somebody that has a É aquele continuation. salário It's that que salary você recebe essa that semana, you receive each week, mas você recebe todas as semanas. but you receive
every week. É aquele investimento que você fez It's the investment that you e did, ele te traz um rendimento. and that it comes and gives you Ou a isso livelihood, traz continuidade. or it brings continuation. Quando você observa no Novo Testamento Paulo ensinando a igreja, When que you está em observe Romanos, in the New Testament, Paul teaching to the Church of Romans, ele diz acerca de primícias no versículo 16 do capítulo 11, falando assim: he talks about first fruits in chapter 11, se verse forem 16, santas as saying, vossas primícias, se forem santas as primícias da massa, if the, igualmente será a sua totalidade. E se forem santa a raiz, igualmente também serão os ramos. he says, if the dough, if offered as first fruit, is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches. O que Paulo está ensinando é mais ou menos o seguinte: What Paul is teaching is this. quando você identifica as primícias When you identify the first daquilo que fruits Deus confiou nas suas mãos, of everything the Lord confided in your hands, e você santifica isso, and you make it a holy. palavra santificar aqui é separar. The word holy here means to Quando você separate. santifica isso, When you make it aquilo holy, que você separou everything that you separated daquilo que está nas suas of mãos what's in your hands tem o poder has the power de, através do princípio de primícias, to, through the principle of first fruits, dar continuidade. give the continuation. Então Paulo fala assim: So Paul says, você separa as primícias da massa, you separate the first fruits of the dough, e essa massa vai produzir, vai dar continuidade na sua and vida. the whole lump will give continuation in Você your separa life. as primícias da raiz, You separate the first fruits of the e root os fruits, ramos e tudo que virá nesses ramos vão ser and the santificados. branches and everything that come with it will be holy. Por isso que as primícias estão ligadas à continuidade. That's why first fruits are linked with continuation. Uma das bênçãos que a primícia nos dá, nos traz, When the blessings that first fruits bring us é a bênção da continuidade. is the blessing of Onde continuation, você consagra o primeiro fruto, where you consecrate the first e fruit, Deus fala assim: porque você consagrou o primeiro, and the Lord says, since you porque consecrate the você first, santificou o primeiro, because you made holy the pode first, deixar todos os demais que eu you vou can cuidar. leave all the rest that I will take care Quando of them. você consagra o primeiro mês, When you consecrate the first o month, Senhor diz assim: pode deixar os demais meses que eu cuido. the Lord says, leave the rest of the months, I will Quando take care você of them. estabelece isso When you establish this como uma forma, uma cultura de honrar a as a Deus, culture of honoring the você Lord, entendeu o que primícia you significa. understood what first fruits meant. Quando no Velho Testamento Deus ensina o povo de Israel acerca das primícias, When in the Old Testament the Lord teaches the people of a Israel Bíblia diz que about de first ano em fruits, ano the Lord says from year eles to year, traziam as primícias de toda a sua plantação. they brought the first fruits of all their plantations. Eles traziam as primícias da plantação e eles entregavam para que o sacerdote pudesse apresentar as primícias ao Senhor. They brought the first fruits of their plantation so that the priest, the holy priest, E a could maneira como present eles them to the Lord. honravam a Deus com suas And in primícias the way that they would honor the Lord with their first era fruits pegando o primeiro fruto was taking the first fruit e entregando nas mãos do and sacerdote, giving it to the priest, para que ao ele apresentar ao so Senhor that when he presented it to the o Lord, ato de primiciar, the act of first estava giving it dizendo para Deus assim: was saying to the Lord, Senhor, Lord, tem o primeiro lugar na minha vida. you have the first place in my life. Quando Deus está, querido, no primeiro lugar, And when the Lord is in the first place, todas as demais coisas tomam o seu devido lugar. everything else takes their rightful place. As coisas da nossa vida, elas saem do lugar The things in our life, they leave their places quando Deus não está no primeiro lugar. when the Lord is not in the first place. Sua vida está desorganizada? Is your life unorganized? Coloca Deus em primeiro lugar. Put the Lord in first E place. todas as outras coisas vão tomar o seu And all devido other lugar. things will take their rightful place. Quando nós honramos a Deus, When we honor the Lord, quando nós entendemos que primiciar é muito mais que um ensinamento, when we understand that giving first fruits is more than a teaching, muito mais do que simplesmente uma chave que nós recebemos. much more than a key that we receive. Primiciar First fruits traz a bênção da continuidade. bring the blessings of continuation. A Bíblia diz que Eliseu estava em Gilgal, em uma das escolas de profeta que ele cuidava. The Bible says that Elijah was at one of the schools of prophets that he would take care Quando of. você entende no capítulo 4 de 2 Reis, When you understand in chapter 4 of 2 Kings, chega um homem lá da tribo de Efraim a man comes from a tribe of Ephraim, e ele vai trazer nas mãos do profeta and he brings in the hands of the prophet 20 pães 20 loaves of e bread algumas espigas verdes de milho. and some
parts of corn. E a Bíblia diz que aqueles pães de cevada And the Bible says that those loaves of bread eram as primícias dos pães. were the first fruits of his Entendo. bread. Porque honrar com primícia traz continuidade. Because honoring with first fruits brings continuation. Eliseu olha para aqueles pães Elijah looks to those pieces e of ele tinha bread, trazido os pães para o profeta, and he had brought the loaves of bread to the prophet, entendendo que o profeta, sendo aquele representante de Deus, understanding that the prophet was a ele representation of God. apresentaria as primícias dos seus pães He would represent the first fruits through para the que Deus bread, pudesse dar continuidade em abençoar aquilo que so ainda estava em that the suas Lord mãos. could continue to bless everything that was in his hands. Eliseu vira para o homem e fala assim: Elijah turns to the man and serve says, esses pães a esses homens que estão give aí. these loaves of bread to the men. E eles dizem assim: mas como, meu Senhor? And he says, but how? Como nós vamos servir 20 pães para 100 homens? How can we serve 20 loaves of bread for hundreds of men? E Eliseu diz assim: And Elijah says, pode servir, you can serve it, porque assim diz o Senhor. because this says the Eles Lord, comerão, they shall eat, serão fartos they will be plentiful, e ainda vai sobrar. and there will still be some A left. Bíblia diz que eles pegaram 20 pães, The Bible says that they took these 20 loaves porque of eram bread primícias. because it was the first fruits. Então Deus And then God abençoou e blessed deu continuidade. and continued Os with that. 20 The 20 serviram 100 homens, served 100 men. eles comeram, They ate, se fartaram were plentiful, e ainda sobrou. and there was still some left. Porque a bênção de primícias, Because the blessing of first fruits, ela traz, it brings, os nossos celeiros transbordam our barns will e overflow, os nossos lagares transbordam. and our vats will be bursting with Deus wine. enche os celeiros The Lord fills the e barns, Deus transborda os lagares. and He overflows the vats. Quando a gente entende acerca dos celeiros e dos When we lagares, understand the barns and the vats, Deus está falando de duas bênçãos. the Lord is talking about two blessings. Deus está falando de uma bênção natural, He's talking about a natural que eram blessing, os celeiros. that was the barns, E Deus está falando de uma bênção espiritual, and He's talking about a spiritual que blessing, eram os lagares. which was the vats. Então Deus está dizendo assim: So the Lord is saying, quando você entende when you understand que a cultura de honra that the culture of honor e a primícia faz parte da honra, and the first fruits are part of honor, você começa a colher na sua vida natural you will start to reap in your natural celeiros life cheios. full Celeiros barns. cheios. E você começa a colher na sua vida espiritual And you will start to reap in your spiritual lagares life transbordantes. vats bursting with wine. Diga comigo as primícias. Say with me, first fruits, Abençoam e bless dão continuidade and give continuation naquilo que eu tenho. of what I have. Aconteceu mais ou menos a mesma coisa com The Elias. same thing happened with Elijah. A Bíblia diz que já não chovia por aproximadamente 6 meses. The Bible said that A it Bíblia didn't não, rain for about 6 a Bíblia não months. fala exatamente 6 meses, mas é mais ou menos o cálculo que eu faço que Elias ficou lá no Ribeiro de Querite. The Bible doesn't exactly say it was 6 months, but it's a calculation that I can make from the text. Ele deu uma palavra para Acabe que não choveria por 3 anos e meio. He gave a word that it wouldn't rain for 3.5 years. E aí ele vai para o Ribeiro de Querite e Deus envia os corvos que trazem para ele pão e carne todo dia. And then he goes by the river, and the Lord brings the people that are going to serve him bread and wine Quando bread each day. secou o ribeiro, When the brook dried up, a Bíblia diz que Deus disse para ele: Elias, the Bible says that the Lord said to him, Elijah, levanta-te e vai para a região de Serapta, arise and go to the place of porque eu Zarephath, tenho ordenado uma viúva que te sustente. because I have ordered a widow to sustain you. De repente Elias se levanta e vai rumo a Sidom, rumo a Serepta. And then Elijah goes towards that city in Quando ele Sidon. chega na porta da cidade, And he gets to the door of that tem city, uma mulher ali and there's a woman there, e ela está catando alguns gravetos. and she was gathering some sticks. A Bíblia diz que ela está catando alguns gravetos The Bible says that she's gathering her sticks porque ela iria fazer um bolo because she was going to make a cake para ela e o seu filho. for her and her son. E a declaração da mulher é esta: And the declaration of the woman is this nós one: vamos comer we're going to eat, e depois vamos morrer. and then we're going to die. Na verdade, o texto, o que ela quer dizer com aquilo é o seguinte: What she wants to say in this text não tem is, mais comida. there's no more Vou food. preparar o último bolo. I'm going to prepare the last E cake, depois disso,
And then after Vamos this, esperar a morte. we're just gonna wait for Porque death. acabou a comida. Because there's no Não more tem mais food. nada. There's nothing left. Elias não sabe da condição daquela mulher. Elijah doesn't know the condition of this Elias tem woman, uma palavra de Deus. but he has a word from the E a Lord. palavra que Deus deu a Elias And the word that the Lord gives Elijah é que Deus havia ordenado a viúva que o sustentasse. is that he ordered the widow to sustain him. Faltava ainda 3 anos There were still 3 de years seca na terra. of drought on the Ainda earth. faltavam 3 anos There were still 3 years para que a palavra se cumprisse, que for não the haveria word chuva. to fulfill itself, that there wouldn't be Ela está na rain. porta da cidade, She's at the door of the city. Elias se encontra com ela Elijah meets her, e Elias fala assim: and then he says, me dá um pouco de água. give me a little bit of water. Entenda que água já estava escasso And naquele tempo. understand that water was already scarce in Já that não time. chovia por aproximadamente 6 meses. It had been about 6 months that it hadn't O rio rained. já tinha secado. The brooks had already dried A up. mulher se levanta, The woman rises não up. fala nada She doesn't say e anything vai buscar água para o profeta. and goes to seek water Só for the quando ela prophet. se vira para buscar But água, when she turns to seek the water, Elias diz assim: Elijah says, traga também para mim um pedaço de pão. bring also to me a loaf of Aí bread. ela dá um grito. And then she Ela fala shouts, assim: ah, meu Senhor, she says, my Lord, eu não tenho nada, I have nothing. senão If not, pouco de a azeite little bit of oil e um pouco de farinha. and a little bit of flour. E olha aqui, eu vim catar alguns gravetos And look, I came to gather some sticks para fazer um pedaço de to bolo, make a piece of cake. para eu e meu filho comermos e depois And my esperarmos a son to eat morte. and then await death. Elias vira para And ela, Elijah turns to her. a mulher não entende acerca do princípio. The woman doesn't understand principles. A mulher precisa que aquele azeite se multiplique, The woman needs that oil que to aquela farinha se multiply, multiplique. that that flour should Ela multiply. precisa da bênção da She needs the continuidade. blessing of Aí continuation. Elias chega para ela And Elijah gets to her. e não ensina, mas instrui a ela a praticar o And princípio. he doesn't teach her, but he instructs her how to Ele- practice that Ele fala principle. assim: He says, faz exatamente isso, do exactly this, mas traz um pedaço primeiro para mim. but bring me the first piece. Porque assim diz o Senhor: Because this is what the Lord a farinha says. da panela não faltará, The jar of flour shall e not o be spent, azeite da botija não se and the acabará, jug of oil shall not be empty, até que o Senhor envie chuva sobre until a the terra. day that the Lord sends rain upon O the que Elias está earth. fazendo? What is she doing? Elias está dizendo assim: Elijah, entrega as primícias, he's saying, give your first fruits, que você vai ver. because you'll E esse see pouco de azeite that this little bit of oil e esse pouco de and farinha this little bit of flour é suficiente is enough para sustentar você, teu to filho sustain you, e your ainda son, eu também and me as well durante os próximos 3 anos. through the next 3 years. Sabe, se todos nós entendêssemos esse princípio, You know, if all of us understood this principle, nós iríamos não somente iniciar um ano, we wouldn't just begin a year, mas nós iríamos consagrar as nossas primícias ao but Senhor. we would consecrate our first fruits E to the aquilo Lord que está em nossas mãos. and everything that's in our hands. Veja bem, eu moro nessa região há mais ou menos 23 anos. I live on this land for about 23 years, E eu pastoreio nessa região há mais ou menos 16 anos. and I've pastored in this land for about E eu 16 sei years. exatamente o que a igreja passa exatamente nessa época do ano. And I know exactly what the church goes through in As this time of dificuldades the e os year. desafios dessa The época do ano. difficulties, the trials of this time of year. E quando nós estabelecemos primícias, And when we establish first fruits, principalmente quando a gente traz o entendimento acerca de primícias como honra, especially when we bring the understanding of first fruits as honor, que está relacionado a ofertar that is in relation to offering, não somente o nosso tempo, not only our time, não somente a prioridade da nossa vida, not only the priority in our mas lives, uma oferta ao but Senhor. an offering to the Eu Lord. sei exatamente o que isso significa, I know exactly what this means. porque no nosso coração Because in our hearts, é mais ou menos assim: it's kind of like this. poxa, pastor, Pastor, será que o senhor não pode trazer essa campanha de primícia lá para o mês de maio, can't you give abril, us this first fruits days in May or quando a gente entra já na April, temporada e as when coisas we are clareiam in um pouco the new mais? season and things are a little bit better for us? Mas sabe o que acontece? But you know what happens? Segundo fundamento de primícias The foundation of first fruits que eu queria trazer aqui para você that I wanted to bring to you é a guys palavra sacrifício. is the word sacrifice. Honra, Honor sacrifício. and sacrifice. Por que sacrifício? But why sacrifice? Quando nós olhamos para o que Deus pedia em relação aos animais
When we look at what the Lord would ask in relation to the Deus animals, pedia que eles trouxessem as primícias dos animais. the Lord asked that we would bring the first fruits of the animals. Números capítulo 18, versículo 17. Numbers 18, verse 17. A Bíblia diz que eles deveriam trazer as primícias dos seus animais. The Bible says that they should bring the first fruits of Para o the animals sacrifício. for the sacrifice. Deus queria que eles recebessem a bênção. The Lord wanted them to receive the blessings. Aquelas vacas e ovelhas, Those cows and sheep, quando elas dessem a primeira cria, when they had their firstborn, Deus dizia assim: essa cria the Lord says, that eu quero que firstborn, você traga para mim. I want you to bring to E me você entregue como sacrifício. and give to me as a sacrifice. Porque o que Deus queria dizer para eles era o Because what seguinte: the Lord wanted to say to them quando was, você sacrifica primícias, when you sacrifice your first eu vou fruits, abençoar estas vacas e I'm going to bless ovelhas. the cows and the E elas sheep, vão produzir and they por will muito tempo. produce for a long time. Lembra da oferta de Caim e a oferta de Abel? Remember the offering of Cain and Abel? A oferta de Caim e a oferta de Abel talvez seja uma das primeiras ofertas registradas em toda a Bíblia Sagrada. The offerings of Cain and Abel are probably the first registered offerings in the A Bible. Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel The Lord says that He accepts e the Deus offering rejeita of a Abel oferta de and Caim. He rejects the offering of Existem Cain. muitas coisas em cima dessa aceitação e rejeição que eu não quero entrar em absolutamente nada disso. There exists a lot of things in relation to the acceptance and rejection that I don't want to go into. Mas existe algo específico que o texto sagrado narra de uma maneira muito peculiar. But there exists something that the sacred text narrates in such a peculiar way. O Senhor diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. The word of the Lord says that Abel brought from the first fruits of his, E Caim trouxe His herd. uma oferta. and Cain brought an offering. E a Bíblia fala que Abel ele era pastor de ovelhas And the word of the Lord says that Abel was a pastor of e sheep, Caim ele era lavrador da terra. and Cain was a worker of the earth. Eu não vejo Deus rejeitando a oferta de Caim porque ele trouxe um vegetal ou uma fruta. I don't see that the Lord saying He rejected Cain's offering because he brought a vegetable or a fruit. E eu não vejo Deus aprovando a oferta de Abel porque ele trouxe um animal. And I don't see God approving Abel's offering because he brought an animal. Porque Deus não pode pedir aquilo que primeiro ele já não tenha me entregue. Because the Lord can't ask what He hasn't first given to Deus you. nunca vai te pedir aquilo que primeiro ele não já te deu. The Lord is never going to ask what He hasn't already given Então, you. se ele deu para Abel So He rebanho, gave to Abel a herd. Deus esperava a oferta rebanho. He expected an offer from the Se ele herd. deu para Caim frutas e If vegetais, He gave to Cain fruits and ele esperava vegetables, de Caim frutas e He vegetais. expected from Cain fruits and vegetables. Porém, a Bíblia diz que Caim ele trouxe uma oferta. But the Bible says that Cain brought an offering. Sabe o que é uma oferta? Do you know what an offering É is? artigo indefinido. It's an indefinite article. Sabe o que é a oferta de Caim, muitas das vezes na minha e na sua vida? Do you know what Cain's offering is a lot of times in our life? É aquele momento da oferta It's that moment of the offering que a gente abre a carteira that we open our wallets e dá uma oferta. and just give an offering. Qualquer oferta. Any offering. Só que Abel não. But not Abel. Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Abel brought from the first fruits of his Sabe o herd. que representa as primícias de um rebanho? Do you know what represents the first fruits of a Sabe o herd? que representa as primícias de uma colheita? Do you know what represents the first fruits of a harvest? Uma oferta de sacrifício. An offering of Vou te sacrifice. explicar por quê. And I'm going to explain to you why. Porque quando você fala sobre Because primícias when you talk about first fruits e associa isso a and sacrifício, you associate this with sacrifice, você entende que demora-se um tempo para que um rebanho venha dar cria you understand that it takes time for a herd to give a firstborn ou para uma lavoura produzir os seus frutos. or for a harvest to produce fruits. Isso demanda tempo. It takes time. Então, na verdade, o que um lavrador vai ter que fazer? So what a worker of the earth has to do, Ele vai ter que preparar a terra. he's going to have to prepare the earth. Ele vai ter que esperar a chuva certa, a He's going to primeira have to wait chuva. for the correct and right first rain. Quando a primeira chuva When the caía, first rain fell, ela preparava a terra. it prepared the earth. E aí, então, agora ele vai passar para o estágio da semeadura. And then he's going to go to the stage of the seeds. E aí ele lança a semente na terra. And then he launches the seeds onto the E earth. agora ele vai
cuidar daquela semente. And now he's going to take care of these seeds. Ele vai limpar. He's going to clean. Ele vai se preocupar com aquilo, proteger He's dos going to animais. worry about that, protect it from animals. Enquanto aquilo está crescendo, ele vai cuidar daquilo. And while that's growing, he's going to take Até care que of it. viesse a segunda chuva. Until the second rain Quando came. viesse a segunda chuva, era um sinal que o fruto estava pronto The para colher. second rain came was a sign that the fruits were ready Então to você harvest. imagina que algumas dessas colheitas So you can imagine that some of these harvests eram feitas de ano em ano. were made year by year. O que acontece quando você está perto de colher? And what happens when you're close to reaping? Significa que você tem cada vez menos no seu estoque. It means that you have much less in your stock. Quanto mais perto está de chegar How closer you are a sexta-feira do seu pagamento, to the Friday of your payment, significa que menos você tem na sua conta bancária. it means you have less in your bank account. Lembra lá no Brasil que você recebia de mês em mês? Remember in Brazil when you would receive monthly? Primeira semana você comprava Coca-Cola. The first week you would buy Coke. Na última semana já estava comprando algum outro tipo de cola que era mais barato. The last week you were buying any other cola that was cheaper. Por quê? Porque, na verdade, quanto mais perto você está Because the closer you da sua are colheita, to your harvest, significa que menos você tem no seu estoque. it means that you have less in your stock. Quanto mais perto você está do seu The pagamento, closer you are to your payment, menos você tem na sua conta bancária. less you have in your bank account. Deixa eu abrir um parênteses e liberar uma palavra sobre você aqui. Let me open a parenthesis to give you a word. Se você está percebendo If you're noticing que no seu estoque that in your stock, as coisas estão só diminuindo, the things are only diminishing, não se desespere. don't É despair. porque você está muito próximo de uma colheita. It's because you're close to a harvest. Muito próximo de uma colheita. You're close to a harvest. Muito próximo de uma colheita. Really close to a harvest. Por que oferta de primícia é uma oferta de sacrifício? Why is the offering of first fruits an offering of Porque imagina o sacrifice? lavrador Because imagine the worker esperar 11 meses. waiting 11 months. 11 meses e uma semana. 11 months in a week. 11 meses e 2 semanas. 11 months in 2 weeks. 3 semanas. 3 weeks. Quando chega no ciclo de um And ano, when the cycle of a year comes, ele já não tem nada mais no estoque. he has nothing left in his Ele já está stock. vendendo o almoço para comprar a janta. He's already selling his lunch to buy his Ele já dinner. não tem nada. He has nothing. Ele já está se tornando criativo para poder comer alguma coisa e He's esperar um trying mês. to be creative to buy something Ele and já wait está for the quase month que to fazendo um come. jejum forçado para economizar He's comida. almost doing a forced fasting E aí quando ele to pega save o primeiro food. fruto, And when he gets that first meu Deus, fruit, que fruto lindo! my God, what a beautiful fruit. Mas pertence a Deus. But it belongs to the Lord. Não posso comer. I can't eat it. E são as primícias. That's first fruits. Imagina o que é uma pessoa que trabalha nessa área de pecuária, alguém que cuida de rebanhos, que era o caso de Abel. Imagine a person that works with herds and takes care of herds. Imagine um like animal, Abel. ele vai nascer, Imagine an animal that's to be born. ele vai ter que obedecer a um ciclo de alguns anos, dependendo do animal. Depending on the animal, has to obey a year, Ele tinha a que cycle, cuidar. cycle of years. You have to Vamos take care of them. contextualizar isso? Vamos contextualizar essa cria desse animal. Let's put into a context the creation of Ele this vai ter que animal. dar vacina. He has to vaccinate Ele it. vai ter que cuidar. He has to take care Ele of vai ter que it. levar para um curral. He has to take it Ele to vai ter que a alimentar. place and Ele feed só it. vai gastar e gastar e gastar e gastar. He's only going to spend and spend and spend. Aí quando a vaca está pronta And when the cow is ready para poder então gerar to then give um filhote, para gerar uma cria, a child, the aí vem firstborn, aquela primeira cria. then that first child's Aí ele born. fala assim: uau, And they say, wow, valeu a pena. it's worth it. Quantos anos eu esperei para How ela dar a many primeira years I cria. waited for them to give a E agora quando firstborn. vem aquela primeira And cria, then when that first animal is não born, posso tocar. I can't touch É it. primícias. It's first fruits. Pertence ao Senhor. Belongs to the Lord. Sacrifício. Sacrifice. Sacrifício para mim e para você. Sacrifice for you and I. Que às vezes a nossa renda nesse período de inverno A lot of times our sustenance não é in a this mesma do período de verão. winter is not the Ou same outras as in the estações. summer or other seasons. Aonde a gente chega e fala assim: meu Deus, Where we come and we say, fazer God, uma oferta de primícia. making an offering Mas of como first eu faço fruits. isso? How do I do this? Sacrifício. Sacrifice. Existem ofertas There exist offerings que elas são ofertas
mais difíceis de fazer. that there's more difficult offerings to do. E uma das mais difíceis, se não a mais difícil, And one of the most, if not the most difficult, é a oferta de sacrifício. is the offering of É quando sacrifice. aquilo para você custa algo. Is when that costs you Quando something. nós entendemos When we que as understand nossas primícias, that our first fruits, elas fazem parte de uma cultura de honra a Deus, they're part of a culture of honor to the ainda que Lord, seja sacrificial. even if it's sacrificial. Deus fala assim: The Lord says, os teus celeiros vão transbordar. your barns will be filled with plenty. Os teus celeiros irão transbordar. Your barns will be filled with plenty. Porque no momento que você poderia tomar para si, It's a place when you can take it for yourself. você falou assim: não, eu prefiro entregar para Deus. You say, no, I'd rather give this to God. Prefiro entregar. I'd rather give it to God. Existe um princípio que Deus estabeleceu lá no Éden, There's a principle the Lord established in Eden. e Ele deu ordem para que cada fruto produzisse conforme a sua espécie. And He gave an order that each fruit would produce according to its species. E isso continua até hoje. And this continues until today. Se você quer colher laranja, você vai ter que plantar If laranja. you want to reap oranges, you have to plant Se oranges. você quiser colher maçã, você vai ter que plantar maçã. If you want to reap apples, you have to plant apples. Se você quiser colher abacate, você vai ter que plantar abacate. If you want to reap avocados or pineapples, you have to plant O que acontece pineapples. quando você planta sacrifício? So what happens when you plant a sacrifice? O que você colhe? What are you going to reap? Uma das recompensas do sacrifício, One of the rewards, rewards of sacrifice é favor. is favor. Todas as vezes Every time que você semeia com sacrifício, that you sow with sacrifice, você colhe favor. you reap with favor. Sabe qual a diferença de você colher favor You know what's the difference between reaping with favor, e você colher maçã ou laranja ou And qualquer outra reaping coisa? apples, oranges, anything else? Que tudo que você colhe segundo a sua espécie Is everything that you reap according to your species atende uma área específica da sua vida. tends to a specific area in your life. Todas as vezes que Deus libera favor sobre você, So every time the Lord sends favor over você your não colhe life, só o que você precisa. you don't reap just what you Você need. colhe aquilo que você precisa You reap everything that e you aquilo need que outros ao seu redor and também that other precisam. people also need around you. Você se torna alguém You become someone como se uma porta de entrada de bênçãos de Deus para liberar sobre pessoas. like a door of blessings to give to O people. favor de Deus te alcança. Favor of God over us. Eu não sei quais foram as palavras ministradas ao longo dessa semana I don't know what the words were ministered over this week were, e como cada uma dessas palavras surtiram impacto na sua vida. or how each word impacted your life. Mas uma coisa nós fazemos todos os anos, But one thing that we do every year, e eu não faço isso como pastor de igreja, lançando sobre a igreja local que está sob os nossos cuidados. and I don't do this as a pastor over the local church that we take care of. Falo isso como um princípio pessoal, eu e a minha casa. I say this as a personal principle, me Todos and my os house, anos, every year, já talvez por mais de 10 anos, already for more than 10 years, nós sempre entregamos no altar do Senhor we always give at the altar of the Lord uma oferta de honra, an offering of uma oferta honor, de sacrifício. an offering of São as sacrifice. nossas primícias para aquele There ano. are first fruits for that year. Todas as vezes, Every time, todas as vezes, every eu time, vejo a bênção da continuidade. I see the blessing of Quando continuation. você acha When you que think não vai dar, that it's not going to work, Deus fala assim: the Lord says, por causa das primícias, because of your first eu fruits, faço acontecer. I will make it happen. Quando você acha que não vai somar, When you think it's not going to add up, a equação não bate. the equation doesn't match. Sabe por que a nossa equação não bate? You know why our equations don't match? Porque a gente coloca números, né? Because we put numbers in them. Quando você colocar favor na equação, When you put favor into the equation, a sua equação sempre vai bater. your equation's always going to match. Sabe quando você soma 2 mais 2 são quanto? When you add 2 plus 2 is what? Mas se você somar 2 mais favor, But if you add up 2 plus favor, o resultado é tudo que você precisa. the result is everything that you need Para ser abençoado to be blessed e ser uma bênção para outras and to be a pessoas. blessing to other people. Sabe,
As pessoas perguntam hoje, pastor, como é que nós fazemos para poder primiciar o Senhor? People ask, Pastor, how do we do to give first fruits to the Nosso Lord? ensinamento sempre é esse. And our teaching is always Nós não this. temos um código, nós não temos um protocolo para estabelecer primícias. We don't have a code, a protocol to establish first fruits, Nós temos um princípio. but we have a principle. O que é uma primícia para você? What's a first fruit for you? O que é uma primícia segundo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? What's a first fruit to what the Lord has confided in your hands? Para alguns, For some, primeira casa que eles limpam durante todo o ano. it's the first house that they clean throughout the whole year. Para outros, For others, primeiro contrato que eles assinam. it's the first contract that they sign. Para outros, For others, um dia, o equivalente a um dia a day or the equivalent de of a 30 dias day de salário que eles recebem. of 30 days of salary that they receive. Quanto que você ganha num mês? How much do you make in a month? Você divide isso por 30 You divide that by e 30, você tem praticamente o valor diário. and then you have practically the Quanto daily você value recebe? of how much you E aquele receive. um dia And that one day, que seja o símbolo do primeiro dia do ano. may it be the symbol of the first day É a of the sua year primícia ao Senhor. of your first fruits to the Lord. Algumas pessoas Some people, entregam uma semana de salário. they give a week of salary. Eu conheço pessoas da igreja que já I know. entregaram um mês de salário. People at the church who have given a month of their salaries. Sabe o que é isso? You know what this is? Isso não é fácil. It's not easy, Mas isso é entender um princípio de primícia. but it's understanding a principle of first acredito fruits. I believe Durante esses dias, that during these o days, Senhor ele quer liberar. the Lord wants to Ele tem give, liberado and He has sobre as given nossas vidas over our a lives bênção, the blessings, mas ele também tem liberado but He has also given o entendimento. understanding. Porque às vezes Because nós sometimes achamos que a bênção we think that se move blessings, debaixo de uma atmosfera they move espiritual. under a spiritual atmosphere, Nós agimos no impulso. and we act on impulse. Eu acredito And I que believe no momento do culto that in the moment of the existem service, portais que se abrem para receber cada atitude de fé. there exist portals that open to E receive que each cada uma act das of nossas faith, atitudes de and fé that são each chaves act of our faiths are que keys viram naquele momento that turn in that moment para abrir aqueles portais, to open those para que a portals gente possa entrar so that we may enter em uma dimensão de desfrutar daquilo que in Deus a quer liberar sobre dimension nossas to vidas. taste what the Lord has given to our Mas lives. o que nós temos que fazer What we have to do é saber is know que Deus está liberando o that the entendimento. Lord is giving understanding. Você precisa entender o princípio que te You need to abençoa. understand the first fruit that Você the precisa principle that entender o que blesses Deus you. está falando You need to understand what the Lord para is que Ele saying possa te prosperar, so that He can prosper para que you, Ele possa abençoar a sua so that He can continuidade. bless your continuation. Porque se as primícias forem Because if separadas, the first fruits are toda a separated, massa será santa. all the dough will be Se a holy. raiz da árvore for santificada, If the roots of the trees todos os are seus holy, ramos serão santos. all of their branches will be Deus quer holy. estabelecer nas nossas vidas And é the Lord isso. wants to establish this in our Você lives. pede um milagre, You ask for a Ele te miracle, dá uma instrução. and He gives you an Você instruction. obedece a You instrução obey the e instruction, você recebe o milagre. and you receive the miracle. A nossa expectativa é sempre a outra. Our expectations are always something else. Pedimos um milagre We ask for a e miracle, esperamos um milagre. and we wait for a E miracle. Deus fala assim, não, And the Lord says no. o milagre não vem A miracle doesn't come dentro da sua expectativa. within your O expectations. milagre vem Miracles dentro come da sua obediência. in your A obedience. minha instrução. My instruction. Você pede uma bênção, You ask for a blessing, Deus te dá uma the instrução. Lord gives you an instruction. Você obedece a You instrução, obey the instruction, Deus te libera a bênção. the Lord gives you the O que blessing. nós estamos acostumados é aqueles atalhos, Because you're used to these shortcuts. norms, shortcuts. Na verdade, o que acontece conosco é o seguinte: And what happens with us is, Deus, eu preciso de uma melancia. Lord, I need a watermelon. Deus fala assim, tá bom, vou te dar uma melancia. And the Lord says, okay, I'll give Abre you a a mão. Aí watermelon. você abre a mão, Open your hand. Ele coloca uma And you open your sementezinha hand and He preta na gives sua you a mão. black seed in your hand. Toma a melancia. Here's your watermelon. Não, Deus, você não está entendendo. No, God, you're not understanding. Eu preciso de uma melancia. I need a watermelon. Deus fala assim, tá na tua mão, He melancia. says it's in your hands. Tudo que você precisa Everything that you need está nessa semente. is in that seed. Que vai determinar o seu recebimento What's going to determine what you receive é o que você vai fazer com isso. is what you're going to do with that seed. Se você comer, If you eat it, você comeu uma semente. you ate the seed. Se você plantar, If you plant, você vai comer a melancia. you're going to eat a watermelon. Sabe o que acontece conosco?
You know what happens with us? É que a nossa expectativa de bênção Our expectations of blessings, está desalinhada com a forma como os céus operam. they're unaligned with the way that the heavens work. A nossa expectativa de favor Our expectations of está favor totalmente desalinhada com a forma como Deus opera. are completely unaligned with the way that the God A works. nossa expectativa de repente Our expectations of suddenly está totalmente desalinhado com a maneira como os céus operam. are aligned with the way the heavens operate. Porque nós queremos aquele passe de mágica. Because we want that magic act. Porque nós crescemos Because we grew up assistindo aqueles filminhos de watching desenho movies, animado those que cartoons, você está andando do nada, where you're walking and out of tropeça numa nowhere, lâmpada you trip over a lamp. e aí você pega aquela lâmpada And then you grab the lamp, e sai um gênio dali and the genie comes out of e it. te manda fazer alguns desejos, And he tells you to do alguns pedidos. some asks, some E quando você pede, wishes, and when you você ask, recebe aquilo que você pediu. you receive what you asked for. Isso é história. That's a Isso story. não It existe. doesn't exist. Deus não trabalha com lâmpadas e gênios. The Lord doesn't work with lamps Deus and trabalha com genies. princípios. He works with Deus principles. trabalha com He obediência. works with obedience. E aí quando você pede algo, And when you ask for na something, verdade, muitas das coisas que nós pedimos, actually a lot of the times the things that we ask for, Deus já entregou nas nossas the Lord mãos. has already given in our O que vai hands. provocar What's going to a provoke bênção the é o que blessing vamos fazer com aquilo que Ele já confiou nas is mãos. what are we going to do with what He already trusted us with. Quantos entendem e recebem essa How palavra? many of you Digam glória a understand and Deus. receive this word? Say Eu glory to quero orar por God. você I nesta want to noite. pray for you tonight. Quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. I want to give you a word of the Lord Queria que tonight. você se colocasse sobre seus pés. I want to ask you to stand in your seat. Com a permissão do pastor, With the permission of Pastor, durante o dia, e na verdade esses dias, today and these veio ao days, meu coração it came into my heart em fazer um convite. in making an invitation. E eu, conversando com o pastor mais cedo, eu perguntei, pastor, As I was talking to Pastor earlier, I asked him, veio ao meu coração fazer um convite à igreja. I said, Pastor, it came to my heart to give an invitation to the people, De ministrar, to minister fazer um convite acerca de uma oferta que simboliza primícias. and give an invite about an offering that represents first fruits. Eu entendo pelo menos um pouco sobre ética e entendo muito bem o que significa levantar uma oferta em uma igreja, I understand a principalmente little quando bit about você não tem autoridade sobre este rebanho porque não te pertence. I understand a little bit about ethics and asking for an offering at a church where the herd is not yours. Mas entenda que eu não estou aqui fazendo uma oferta. But understand that I'm not here asking for an Eu offering. estou convidando a obedecer um princípio. I'm inviting you to obey a principle. Primeiro, que eu não estou fazendo oferta para mim. First, because I'm not giving the offering for myself. Segundo, que, And second, preste atenção, pay attention. Elias Elijah, não precisava da viúva. he didn't need the widow. Porque quem Deus usa corvos para poder trazer hambúrguer todo dia, Because the Lord used the cows to bring com hamburgers every viúva ou day. sem viúva, With the widow or Deus without a ia cuidar de widow, Elias. he was going to take care of Elijah. Mas a viúva precisava de Elias. But the widow needed Elijah. Porque se Elias não aparece naquele dia, Because if Elijah didn't appear on that talvez day, uma semana depois, maybe a week later, ela teria morrido de fome. she would have died of hunger. Deus não precisa das nossas The primícias, Lord doesn't need our first fruits, mas as nossas primícias precisam de Deus. but our first fruits need the Lord. Porque essa é a chave Because that's the key da bênção of blessings, dos celeiros que vão transbordar. of the barns that will be filled with plenty. Deus, Ele está dizendo assim, The Lord is saying, meu filho, my son, eu quero encher os teus celeiros I want to fill your barns, e eu quero fazer transbordar os teus lagares. and I want to make your vats burst. E aí a gente fala assim, Senhor, manda, And then we say, Lord, send it. manda que eu preciso. Send it because I need it. Aí Deus fala assim, mas tem uma chave, And the Lord said, there's a você tem key. que me honrar com as suas primícias. You need to honor me with your first O que Deus fruits. está dizendo com isso? What's the Lord saying with Deus this? não precisa das primícias. He doesn't need your first As fruits, nossas primícias precisam de Deus. but our first fruits need the Lord. Quando você entende esse princípio? How many of you understand Queria this que você principle? fechasse os olhos. I want you to close your eyes. Queria que você levantasse suas mãos. I want you to lift up your hands. E nesse momento, And in this moment, esqueça completamente forget completely do mensageiro of the messenger e receba completamente só a mensagem. and receive completely the message. Porque a mensagem é uma mensagem de Deus. Because the message is a message of the Lord in Eu your não life. sei o que
significa primícias na sua vida. I don't know what first fruits means in your life. Eu não sei o que significa primícias para você. I don't know what first fruits means to Segundo aquilo you. que Deus falou contigo esses dias e está falando contigo hoje. It means to you by what the Lord has been saying these days and today. Mas eu quero que agora, nesse exato momento, But I want you at this exact moment, você trouxesse ao seu coração bring to your heart e você lançasse diante dos céus and you send out to aquilo heavens que para você significa as primícias desse ano de 2020. everything that means first fruits to you in this year of 2020. Seja um valor específico, May simbólico, they be specific and symbolic seja um ato values. profético, May they be cima de prophetic valor. acts. May they be a number of value. seja, como eu disse, o equivalente a um dia de trabalho, Maybe it's equivalent to a day of work. seja a primeira casa que você limpou, Maybe the first house that you cleaned. seja talvez aquele primeiro dia de trabalho que você trabalhou esse ano. Maybe the first day that you worked this year. Aquilo que realmente corresponde a primícias para você. That really means first fruits to you. Quero dar alguns poucos segundos para você trazer isso ao seu entendimento. I want to give you a few moments to bring this to your E o understanding. que nós vamos fazer aqui nesta noite? Because what we're going to do here tonight, Nós vamos dar uma oportunidade para você entregar uma primícia ao Senhor, we're going to give you an opportunity to give a first como fruit to the oferta ao Lord. Senhor. As an offering to the Entregar Lord. uma primícia ao Senhor. To give a first fruit to the Lord. Talvez você não esteja preparado agora para Maybe fazer isso, you're not ready right now to do this. mas nós vamos selar isso esta noite. But we're going to seal this tonight. Você vai receber já já. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem com alguns envelopes. Soon I'm going to ask the brothers to help us with the E envelopes. você vai colocar nesse envelope And you're going to put in this envelope ou o valor dessa primícia, maybe the value of this first fruit, ou o valor que corresponde a essa primícia que você possa trazer no próximo culto. or the value that corresponds to the first fruit you can bring Mas in the uma coisa eu next digo para service. você: But something I tell eu you, tenho uma palavra profética sobre a sua vida. I have a prophetic word over Os your teus life. celeiros irão encher Your barns will be e filled os with teus honey, lagares irão transbordar. and your vats will be bursting with Quero wine. orar com você aqui I agora. want to pray with you right Antes da now. gente distribuir os envelopes, Before eu we quero give orar out the com você. envelopes, I want to pray with you. Senhor, eu entreguei a tua palavra. Lord, I gave you the word, E essa palavra não foi encomendada por ninguém, and Senhor. this word was not asked for by Essa anybody. palavra foi dirigida pelos céus, This word was direction by heaven, em obediência aos céus, in obedience with heaven, alinhados com o teu coração. aligned with your heart. Nós liberamos o teu princípio nesta Lord, we noite. send out your principles Nós tonight. liberamos, Senhor, a cultura de honra Lord, we send a culture of e honor de sacrifício and of sacrifice. quando nós entregamos as nossas When we primícias. give our first fruits, Libera sobre os teus filhos agora, Senhor, Lord, send out over your children tonight todas as promessas all of the promises que contém that contain na vida daqueles in the life que of praticam those esse princípio. who practice this principle. Senhor, as ofertas aceitas, Lord, the offerings that are os celeiros accepted, cheios, the barns that are os filled, lagares transbordando. the vats that are bursting. Senhor, em nome de Lord, in the Jesus, name of os Jesus, pães que se multiplicam. the bread that multiplies. Senhor, o azeite e a farinha que não se acaba. Lord, the oil and the flour that never Em ends. nome de Jesus, In the name of Jesus, seja liberado sobre os teus filhos nesta be noite. sent out over your children Para a tonight. glória do teu nome. For the glory of your name. Amém. In the name of Jesus. Queria que os irmãos me ajudassem, por favor. I'd like to ask the brothers to Pudessem help me. distribuir esses You could envelopes a todos hand out aqueles the que desejarem. envelopes. All those who desire. Não se sinta constrangido, por favor. Don't feel awkward about it, please. Mas eu queria que você colocasse aí nesta noite. But I want you to put there tonight. Os músicos, The o musicians, pessoal que trabalha no people som, who work at the o pessoal sound, que trabalha na diaconia da the igreja. people who work in the deaconship. Ninguém fique de fora. Nobody is left Porque out. existe uma bênção para ser Because there liberada exists a blessing to sobre a be sent sua out vida, over your life, sobre a sua casa. over your home. Não faça como Caim. Don't do as Cain. Coloque aí alguma oferta. Just put there any Só para que offering. você pegue um envelope e não Just so deixe ele that vazio. you Não. can get an envelope and leave Faça it como Abel. empty. No, do as Abel. Entregue aquilo que representa primícias. Give what represents your first fruit. Tenho certeza And I'm sure que o Senhor irá liberar that the Lord is going to give sobre a sua casa, over your home, sobre a sua vida, over your life, sobre a sua família, over your family, sobre os seus negócios. over your businesses. Eu vim aqui nesta noite I came here tonight como um dispenseiro, as a messenger, como um dispenseiro as a sender daquilo que o Senhor tem of what the Lord para has fazer sobre você em 2020. to do over you in Em 2020. nome de In the Jesus. name of Receba esta Jesus, palavra. receive this word. Queria passar a palavra ao pastor. I want to give the word over Nós to vamos Pastor. trazer, quero fazer algo
também que Deus colocou em meu And I coração. want to do something that the Lord put in my Nós vamos heart. trazer, colocar essas ofertas de We're going to bring primícia. the offerings Se of o pastor first permite, eu fruits. queria If Pastor permits, pedir que colocassem aqui no altar. I'd like to ask to put here in the Eu altar. queria pedir ao pastor Luiz, And I'd like to ask como Pastor sacerdote Luis, desta as casa, the priest of this home, que ele colocasse as mãos that sobre he put his hands essas primícias over these first e ele fruits. apresentasse essas primícias ao And Senhor. he present these first fruits to the Porque assim Lord. era feito. Because this is how As it's primícias done. eram entregues nas mãos do The sacerdote first fruits were given in the e hands eles of the priest, apresentavam ao and Senhor. they would present it to the Há um Lord. poder, There's a há uma power. autoridade sobre o There's sacerdote an authority over para the priest apresentar aos céus as to nossas present to the primícias. heavens our first Quando nós fruits. adoramos a Deus, As we worship the como eu Lord, disse, just se as você I não está said, preparado aí hoje para if you're entregar not uma ready oferta today de to give primícia, your offering of first fruits, pegue mesmo assim no envelope, still grab an envelope, escreva aí, write it down, diga assim, eu vou trazer no say, próximo I'm going to culto, bring it the next service. mas coloque o valor. But put a value. Nós vamos selar isso esta We're going to noite. seal this E eu tonight. acredito And I believe que você nunca that you vai never deixar de primiciar ao Senhor will stop giving your por first aquilo que fruits to Deus the vai fazer na Lord sua vida em because of what He's 2020. going to do in your Em life. nome de In the Jesus. name of Em nome de Jesus. Jesus. Pastor Luiz.